Olá, boa noite a todos. Estamos juntos para fazermos o nosso Evangelho no Lar. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, a cidade das Flores, e esperamos continuarmos juntos nesse propósito de podermos convidar Jesus para o nosso lar. Nós vamos fazer uma prece pedindo a Jesus, aos emissários do bem, que possa estar conosco. Senhor Jesus, emissário divino, governador espiritual do nosso planeta Terra, nessa noite, como todos os domingos às 20 horas, nós abrimos os nossos lares para te receber. Contamos, Senhor Jesus, contigo em nossas vidas. Permita com que os benfeitores que em teu nome te representam possam estar conosco e que possamos sentir todo esse amor, toda essa proteção que verte do alto. Vamos dando início a mais esse Evangelho no Lar e pedimos, Senhor, se conosco, Senhor Jesus, agora e para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Que bom, amigos aqui conosco, pelo Facebook, pelo Instagram. Boa noite a todos vocês. Houve algum pequeno problema técnico que não estava no Facebook, mas agora nós já estamos juntos e juntos vamos continuar. Lembrando, quem desejar, coloque o seu copinho, sua garrafinha de água e nós vamos... Ao final, essa água será magnetizada e vamos dar início, dando continuidade ao último capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 28. Mas vamos saudando primeiro os amigos José Roberto, Ânia, Sueli, Eudócia, Arnaldo, toda essa família Reis, todos esses amigos muito queridos, Pedro Balalá e todos que estão aqui conosco, Valdeci, que bom! Aqueles que porventura a gente não visualizou, mas sintam-se abraçados e nós vamos iniciar com o Roberto. Eu vou abrir aqui o meu Evangelho e o Roberto também vai agora iniciar a leitura aqui. O meu Evangelho está aqui. E o Roberto vai iniciar aqui o capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E o meu desmarcou. É o item 81. 81. E que é pelos obsidiados, né? Ah, tá aqui. Vai dando continuidade, né? Isso. Porque na semana passada nós iniciamos esse prefácio e falávamos sobre a natureza humana que guarda uma relação direta com aqueles espíritos que do outro plano enxameiam a nossa atmosfera, a nossa psicosfera, no outro plano da existência. Mas, então, de par com isso, nós falamos também sobre uma referência ao Evangelho e que fala sobre os chamados inimigos desencarnados. E eles têm o potencial para se tornar os nossos obsessores. Então, o que vai nos atrair, falamos lá também, é a identidade de propósito, ou muitas vezes um desforro, uma vingança que eles guardam para conosco. E normalmente, nesta situação, eles nos alcançará pelos baixos padrões vibratórios que nós ainda cultivamos, seja pelo nosso falar, nosso pensar e o nosso fazer. E na sequência, nós vamos abordar, uma referência lá do Evangelho, do Livro dos Espíritos, Kardec coloca ao final desse prefácio, no Livro dos Médiuns, falei o Livro dos Espíritos, né, desculpe, é o Livro dos Médiuns, segunda parte, no capítulo 23. E ele assim continua nos falando no
no prefácio. Quer falar alguma coisa, Lê? Não, pode dar continuidade. Então ele diz assim, nos casos de obsessão grave, portanto existem gradações nessas obsessões, mas nos casos de obsessão grave, o obsidiado se acha como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso, um fluido indesejável, que nos deixa mal, nos dá uma prostração, um cansaço. Seria esse o tipo de fluido mau, fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. Observe, então, que os chamados fluidos saudáveis, salutares, benéficos, nesta condição, eles estão sendo repelidos por este outro fluido, que aí vale a expressão de que os opostos, eles se distanciam, enquanto os símiles, eles se aproximam. Ou seja, se a pessoa guarda um sentimento de raiva, de mágoa e sentimento deste mesmo nível, então vai estar mais ou menos na faixa vibratória, portanto, idêntica ao seu obsessor. E ainda diz mais, é desse fluido que importa desembaraçá-lo. Neste caso, Kardec está fazendo uma alusão a uma ação de uma terceira pessoa, que vai desembaraçar o obsidiado desses fluidos. Ele ainda diz que um fluido mau não pode ser eliminado por outro fluido mau. Observe. Então, o mal, ele se identifica com o mal, portanto se atraem. O oposto seria fluido benéfico, um fluido benfazejo, fluido salutar. E ainda diz, mediante ação idêntica à do médium curador, nos casos de enfermidade, cumpre se elimine o fluido mau com o fluido de um auxílio de um fluido melhor, que produz, de certo modo, o efeito de um reativo. A expressão é esta mesma, característica do processo. Há uma reação, e essa reação será benéfica com a intermediação dessa outra terceira pessoa. Estará agindo como um magnetizador, neste caso, o fluido como o médium curador, conforme coloca Kardec, e que no próprio Livro dos Médiuns e em outras obras da codificação fala muito apropriadamente, com mais profundidade, sobre a natureza do fluido do médium magnetizador, curador. E aí, diz assim, essa ação mecânica, bom, em termos físicos, que ele colocar como ação mecânica, mas que não basta. Então, temos que inserir no processo uma outra ferramenta. Qual é? Necessário, sobretudo, é que se atue sobre o ser inteligente, ao qual importa se possa falar com autoridade, que só existe onde há superioridade moral. Então vocês percebam que o espírito obsessor, diferentemente do que a gente possa imaginar, embora haja naturalmente tratativas muito apropriadas, mas só para relembrar que muitos de nós imaginamos que seja alguém com um baixo nível de inteligência, né? um bruto. Não, os espíritos obsessores, via de regra, são inteligentes, iguais ou até superiores aos seus obsidiados, aqueles que lhes são as vítimas. Né? Alguma coisa aí? Então, para a gente relembrar, a semana passada nós iniciamos esse prefácio
que é o item 81 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Quem porventura esteja chegando agora, é o último capítulo, capítulo 28, item 81. E são preces pelos obsidiados. E Kardec, logo no início, nós vimos isso já semana passada, mas só para que a gente possa reforçar, entender, porque às vezes quem está chegando no Espiritismo não consegue compreender muito o que seria isso, obsessão, obsidiado, o que significa. E Kardec vem dizendo, a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. E Kardec, ele pergunta em O Livro dos Espíritos, aos benfeitores, se os espíritos influenciam as nossas vidas. Ele não pergunta se é o espírito mau ou se é o espírito bom, se os espíritos influenciam as nossas vidas. E os benfeitores respondem, sim, na realidade, não é bem essa palavra não, mas é mais ou menos isso. São eles que vos dirigem. Nós sofremos uma influência espiritual durante todo o tempo, ou de espíritos amigos, de benfeitores, ou desses espíritos maus. Que seriam que espíritos maus? São espíritos que ainda não têm a compreensão, ainda não desenvolveram os sentimentos de caridade, de fraternidade, de amor. Porque quem é o espírito? O espírito somos nós. Só que nós estamos num corpo físico. E quando desencarnados, nós não vemos quem está à nossa volta, mas nós vivemos rodeado deles. E Kardec, ele vem dizendo, a obsessão é uma ação persistente, porque todos nós sofremos influências espirituais o tempo inteiro, ou dos bons espíritos ou dos maus espíritos. A gente lembra aquele anjinho aqui e o diabinho, um influenciando para o bem, o outro influenciando para o mal. O que nós vamos seguir vai depender do nosso livre-arbítrio. O cuidado que precisamos ter, porque a influência ela está aí 24 horas por dia, em qualquer lugar que estejamos, até dentro do nosso lar. Por isso, quando nós fazemos o Evangelho, nós vamos criando essa barreira de proteção para que o nosso lar ele fique mais protegido. E Allan Kardec ele vem dizendo aqui, no que Roberto acabou de ler, com relação a esse fluido, porque todos nós, quem já estudou um pouquinho do Espiritismo, sabe que o fluido cósmico universal é como se fosse um grande oceano. E todos nós estamos dentro desse grande oceano. E esse fluido que está à nossa volta, ele pode sofrer alterações mediante o nosso pensamento, o nosso sentimento, a necessidade da vigilância que Jesus nos ensinou. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Porque ele coloca a necessidade, muitas das vezes, quando essa obsessão é grave, porque tem aquela influência passageira, é uma obsessão simples, mas ela vai sofrendo uma gradação e quando ela é grave, nós sozinhos dificilmente conseguimos nos libertar. Aí vai vir a ajuda de um médium, de um benfeitor amigo para nos auxiliar. Obrigado, Leila. Nós fechamos a frase anterior com a expressão superioridade moral. Então, a superioridade moral é um apanágio, quer dizer, é um conjunto de características de uma pessoa de boa índole.
Então, a pessoa de boa índole é aquela que opera 24 horas por dia, preferencialmente, de vez em quando pode dar uma deslizada, mas seria ideal que a autoridade moral se apoiasse numa conduta 24 horas por dia elevada. E ainda diz mais assim, com relação a essa autoridade moral: quanto maior for esta, tanto maior será igualmente a autoridade. Aí não, eu vou me abster de fazer comentário para ver se a gente fecha aqui, e no que depender de alguma explicação, eu deixo o encargo da Leila. Pode ser assim, Leila? Sim. Tudo bem. Então, e a Leila acrescenta assim, mas isso não é tudo. Para garantir-se a libertação, cumpre induzir o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios, fazer que nele despontem o arrependimento e o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas em evocações particulares, objetivando a sua educação moral. Pode-se então lograr a dupla satisfação de libertar um encarnado e de converter um espírito imperfeito. A tarefa se apresenta mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, presta o concurso da sua vontade e da sua prece. O mesmo não se dá quando, seduzido pelo espírito embusteiro, ele se ilude no tocante às qualidades daqueles que o domina e se compraz no erro em que este último o lança, visto que, então, longe de secundar, repele toda a assistência. É o caso de fascinação, infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjugação. Como eu lembrei no início, está lá no Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 23. E fechando, ainda diz assim, em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar, que é a mais violenta, mais auxiliar de quem haja de atuar sobre o espírito obsessor. Prece, esse recurso que não nos custa centavo, e apenas atenção e sintonia. Então, ao alcance de todos nós. Né? Quando Kardec fala da autoridade moral, nós lembramos de Jesus. Havia uma legião de espíritos, e quando Jesus se aproxima, eles se afastam. Muitos acreditam que é necessário palavras cabalísticas, palavras às vezes até ríspidas. Eu te determino que você se afaste. Não, ao contrário. Aquele que possui autoridade moral, não é autoridade de títulos acadêmicos, é autoridade moral. O espírito, ele se deixa envolver porque é aquela vibração de amor. Tem uma passagem, numa das obras de André Luiz, que ele relata que ele ainda não tinha condições de assistir uma determinada pessoa. Aí vem um espírito de uma mulher e ela consegue envolver aquele que precisava de auxílio, porque ela já tinha desenvolvido o amor de uma forma muito mais pura, muito mais intensa, que eles ainda não conseguiam. Essa autoridade moral é muito importante para poder esclarecer o espírito. O que Kardec diz? Cumpre induzir o espírito, mas com a nossa vibração, com o nosso amor, nós vamos fazendo com que esse espírito se desperte e perceba que não é bom nem para ele aquela atitude e nem para quem ele está
obsidiando. Aliás, ele tem assim, um processo chamado de desobsessão ou esclarecimento do espírito que incomoda o obsessor. O Divaldo Franco ele narra que numa determinada sessão mediúnica desse jaez, ou seja, dessa natureza, com esse propósito, o dialogador diz assim: em nome de Jesus o Cristo, eu ordeno que deixes este irmão. Referia-se ao obsessor, que ele se afastasse do obsidiado. E é o que ele redarguiu: olha, Jesus, o Cristo, eu conheço. Agora e você, quem é? Então vale aí, mais uma vez a autoridade moral. E Kardec coloca aqui também a tarefa se apresenta mais fácil quando o obsidiado compreende e presta o concurso da sua vontade e da sua prece. A pessoa está sofrendo uma obsessão. Ele vai ser auxiliado por um terceiro, porque nem todo mundo é espírita, nem todo mundo vai recorrer a um médium, mas ele pode ser auxiliado, sim. Mas se ele próprio, que está sofrendo a obsessão, ele consegue compreender a necessidade da sua mudança também moral, da sua vontade, do seu desejo de ser beneficiado, e se ele ora, isso vai contribuir. Ele está fazendo a parte dele, porque o médium, se for o caso de um templo espírita, ele vai buscar auxiliar, mas a própria pessoa precisa também fazer a sua parte para que o espírito possa compreender. Esse que eu estou perseguindo, mas eu estou vendo o esforço dele. Então ele vai sentindo a necessidade de libertar aquele irmão. É um trabalho feito conjunto, mas eu acho que já comentamos com relação a esse prefácio e o último parágrafo aqui, que é muito importante. Roberto falou, mas só para reforçar. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar. Mas não é uma prece decorada, é uma prece sentida, é aquela prece feita mesmo de coração, com muita humildade, com muito desejo de envolver aquele espírito, aquele irmão que ainda não tem o esclarecimento necessário. Então a prece, às vezes a gente quer buscar algo superior, algo fenomenal. Kardec e muitos há, né, Leila, que usa até a arma dos ataques, né? E aí desce ao mesmo nível do obsessor, ou seja, o efeito será zero. Exatamente. Meus irmãos, então a semana que vem nós vamos trazer a prece que Kardec traz em O Evangelho, ver que todo esse prefácio para que a gente possa ter a compreensão em primeiro lugar, e aí nós vamos agora, convidamos todos vocês, aqueles que nesse momento sentem uma necessidade maior de receber, mantenham-se confiantes, em sintonia, coloquem o seu copinho, a sua garrafinha de água, mas aqueles que sentem que têm condições de doar, vamos fazer uma grande rede de doação. Vamos agora deixar os nossos corações se expandindo com vibrações de muito amor, de muita paz. E nós, nesse momento que a humanidade vem passando, momentos de tanta atribulações, nós vamos pedir mais uma vez pelo nosso planeta Terra. Então vamos orar, vamos rogar a Jesus, governador espiritual do nosso planeta, aquele que recebeu o planeta
ainda como uma esfera de fogo, para poder aqui construir. E milhões de anos foram utilizados preparando esse orbe para que nós pudéssemos aqui reencarnar. Jesus, que conhece cada milímetro do nosso globo, que aqui percorreu há 4,5 bilhões de anos atrás. Ele percorreu todo esse planeta, vasculhando, transformando, trazendo todo o seu amor. A esse Cristo nós rogamos que transforme cada nação em paz, que toque o coração de cada dirigente de seus povos, para que possam perceber a necessidade do diálogo. Não é concebível guerras, violência, maldade. O nosso planeta se encaminha para a regeneração. E nessa noite, Senhor Jesus, nós te rogamos, permita com que teus emissários, que em teu nome dirigem cada nação, para que eles possam estar presentes, fazendo com que aqueles que ainda não têm a compreensão do diálogo, do entendimento, que eles possam agora sentir a tua energia, sentir o teu amor se fazendo presente, sentindo a tua autoridade moral, Senhor, e que eles possam se quedar diante desse amor, diante dessa força superior, e se tornem pequeninos diante de ti, percebendo o ato insano cometido por tantos irmãos que precisaram abandonar os seus próprios lares, deixando para trás tudo o que construíram para poderem ter a chance de sobreviver. E nós te rogamos, Senhor, envolva cada um desses irmãos, a cada uma dessas famílias, crianças, pais, mães, que necessitam, Senhor, de todo o amparo, de toda a proteção, de toda a força para não esmorecerem. Toca o coração desses irmãos com o teu amor, com a tua bondade, e que possamos ter a alegria de ver em breve cada um retornando ao seu país de origem. Confiamos em ti, Senhor Jesus. Confiamos na providência divina e rogando a cada emissário em que o teu nome se encontra conosco. Nós, neste momento, lembramos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus e em toda parte, santificado seja, Senhor, o vosso nome, que possamos compreender todo o poder, toda a bondade, toda a perfeição divina. Venha a nós o vosso reino, o seu reino de amor, de bondade, de esperança. Seja feita, Senhor, a tua vontade e não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor.
o pão material, mas principalmente o pão espiritual que alimenta as nossas almas. Perdoai, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, os nossos equívocos, as nossas fraquezas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, para podermos nos quitar com os inimigos do passado e do presente. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas se tal ocorrer, dai-nos a força, reerga-nos, sustenta-nos. Livra-nos, Senhor. Livra-nos de todo o mal, principalmente do nosso próprio mal, do nosso orgulho, da inveja, da maledicência, do egoísmo, do ciúme, da prepotência. Confiamos em Ti, Senhor. Confiamos na Tua bondade, no Teu amor. E por confiarmos, nós só podemos dizer: seja feita, Senhor, a Tua vontade. Que assim seja, Senhor. E agradecendo a cada benfeitor amigo que se encontra ao nosso lado, abençoando, guardando, protegendo o nosso lar, a nossa família, os nossos entes queridos, os nossos ambientes de trabalho, de estudos. Nós nos colocamos agora à disposição dos benfeitores que, em nome do Cristo, se encontram conosco, para que eles possam nos aplicar o passe magnético espiritual, essa energia de cura que verte do alto sobre nós. E enquanto eles nos aplicam essa energia de amor, nós rogamos a esses emissários que também magnetizem as águas, as medicações, o soro, o oxigênio, as aparelhagens cirúrgicas, os instrumentos hospitalares, os aparelhos respiradores, as máquinas de hemodiálise, os pulmões artificiais. Magnetize as alimentações. Magnetize os centros cirúrgicos, preparando-os para as cirurgias que serão realizadas. E confiando no amor de Jesus, presente em cada emissário do bem, nós aproveitamos, enquanto recebemos o passe magnético, para louvar, para agradecer e, se desejar, realizarmos os nossos pedidos.
agradecendo a cada benfeitor amigo, aos nossos anjos guardiães que estão sempre a postos, agradecendo a Jesus e pedindo, Senhor Jesus, permita, Senhor, com que a paz deste momento nos acompanhe durante todo o transcorrer desta semana. Que possamos, Senhor, sentir no nosso lar e em nossos corações a Tua presença divina. Cuida, Senhor, cuida das nossas vidas. Com gratidão a cada emissário do bem, a Jesus e a Deus, nosso Pai, nós convidamos a todos suavemente. Vamos abrindo os nossos olhos. Vamos nos situando novamente em nossos lares. E pedimos que a doce paz de Jesus permaneça entre nós. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Amigos queridos, antes de encerrarmos, gostaríamos de cumprimentar os amigos que foram chegando. Um abraço para a Tassimara, para o Valdeci, para a Inês, para todos esses amigos. Lembrando, amanhã, segunda-feira, 20 horas, é a nossa palestra da semana. Terça-feira é o nosso estudo do Evangelho. Terça-feira, à distância, não é ao vivo, nós temos a nossa reunião de vibração, que é uma reunião de tratamento. Quem desejar encaminhar algum nome para a reunião de tratamento, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita, que eu já vou dizer o número, mas domingo, segunda e terça, sempre às 20 horas, pelo Facebook e pelo Instagram. Quarta-feira, somente pelo Facebook, às 20 horas, é o nosso curso Curando pelo Magnetismo. Estão todos convidados. Entre no nosso canal do YouTube, Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Temos mais de 500 vídeos postados. Entre no nosso canal do Telegram, SEAC 2012. Juntos podemos muito e vamos juntos semear a luz. Jesus conta conosco. Mas, amigos, o WhatsApp do nosso Centro Espírita, o DDD, é o 19, DDD 19, e o celular 99 341 6316. 19 99 341 6316. A doce paz de Jesus no lar, no coração de cada um de vocês. Até amanhã, segunda-feira, 7 de março, às 20 horas, pelo Facebook e pelo Instagram. Então, queridos amigos e queridas amigas, nós estamos chegando mais no final desse encontro. E que, ao encerrá-lo, façamos também as nossas próprias preces a favor da paz e que continuemos no partido que interessa a todos nós, que é o partido do Cristo, que ele primou pelo amor, pelo perdão, e como tal foi denominado o príncipe da paz, e ele o é. Então que, através de suas intercessões, possamos ver minimizados o conflito que ora se instala numa das regiões da nossa casa planetária, a nossa nau chamada Terra. E que Jesus, emérito timoreiro, eficientíssimo, está no comando. Confiemos. Paz a todos. Até a próxima semana, se assim Deus o permitir.